Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Como é que vai ser hoje? Você disse que ia ter Essa algumas primeira parte eu vou questões. fazer TCC, a primeira parte eu vou fazer TCC e na segunda parte eu vou dar aula. Tá bom. As pessoas Tá? já sabem que é para vir para cá. Grupo. Então, eu falei com o grupo ontem, ausência de comunicação e qualidade de vida, tá? Aí o grupo que entrar aí hoje a gente fala um pouquinho, não tem problema. Tá bom, eu vou avisar no grupo então. Vou sair aqui, tá bom? Tchau. Não sai daí, se você não tá fazendo as coisas certas. Tô ouvindo. Deixa eu ver. É pra sondar aqui. Tá vendo lá direito ali? Tô. É pra sondar aqui. É ali mesmo que eu vi. Ah, levando ali, olha ali. Quem tocou de fone, cara? Não sei, eu tirei até do gancho, nem saí lá na rua pra ver. Nem saí na rua pra ver. Pode pedir, não tem problema. O que vocês queriam perguntar sobre o trabalho? Estou com ele aberto aqui. Vocês já desenvolveram bastante coisa aqui, 17 folhas. Só que a formatação tá ruim ainda. Eu acho que eu já tenho até o trabalho de vocês aqui, mas tudo bem. Depois deixa eu ver, isso aqui é a gestão de pessoas. Eu acho que eu já até tinha salvado dentro das minhas coisas aqui para falar com vocês. Deixa eu ver. PNL, gestão de pessoas. Será que é esse? Deixa eu ver se é mesmo. Que aí eu já mostro para vocês. O problema é, não sei se vocês estão fazendo, não sei se na hora de enviar pelo Word ele acaba desconfigurando, né? Pode ser isso também. Quer que mande por PDF agora? Não precisa PDF, é só tomar esse cuidado aí, porque tá saindo sumário em cima, tá bagunçando o texto, entendeu? Se você me mandar em PDF, eu não consigo fazer alteração nenhuma, então os comentários ficam mais difíceis, né? Então é só esse cuidado que tem que ter, tá? Uhum. Eu já compartilho aqui, já falo com vocês. Eu já tinha ele aqui mesmo, já tinha salvado aqui, mas tá bom, não tem problema não. Assim fica mais fácil para eu conversar com vocês. Aqui no meu já ficou melhor, na hora que eu baixei aqui, já não ficou tão bagunçado. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, eu vou dando uma repassada aqui, aí se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, eu preciso ver com mais propriedade, eu não tive tempo ainda de olhar não. Então, pra semana que vem seria o quê? Então, ó, peraí. Deixa eu pegar aqui. Vocês fizeram esse sumário na mão, né? Sim. Não, tem que fazer no automático, não pode fazer na mão não, porque na mão ele não fica corretamente. Tem que fazer ele no automático, porque se você fizer alguma alteração aqui, ele já altera automaticamente em cima, tá? Tá. Então tem que fazer o sumário. Então eu vou escrever aqui, ó. Você vem aqui, ó, no Word e coloca aqui, ó, adicionar sumário. Aí ele faz o sumário para você, tá? Então aqui é necessário fazer
Mas aí quando a gente coloca isso, ele muda até no corpo do texto ou só aí? Não, só muda aqui. Sumário Ah, tá. automático. Você põe lá, faz toda a configuração, inserir sumário automático. E aí, quando você fizer qualquer alteração aqui embaixo, você vem aqui em atualizar sumário, ele atualiza para você. Inclusive já coloca até número de página, tudo direitinho, tá? Aqui, ó, essa formatação está errada. Aqui não tem que deixar um espaço de parágrafo mesmo, tá? Essa parte de parágrafo, você vai usar isso aqui, quer ver? Deixa eu lembrar onde que é. Você vai configurar alguma coisa aqui, nessa partezinha aqui, onde que tem esses monte de número, de letras, e você vai clicar em modificar, aí ele vai abrir um item aqui chamado parágrafo, tá? Mas para você fazer isso, você precisa entrar num videozinho de YouTube. Se eu tiver aqui, e como eu estou fazendo a minha dissertação, eu tenho precisado muito de formatação também, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui que fala sobre... Mas tem muito vídeo de YouTube que ele explica como inserir as normas da ABNT, tá? No meu caso, não é nem a ABNT, é uma outra exigência que se tem. E aí ele explica direitinho como que faz isso para você arrumar, colocar sumário automático, parágrafo, espaçamento de linha, tudo isso tem que estar arrumando no trabalho de vocês, tá? Tá. Inclusive, ó, tá Então, eu vendo? faço esse Esses distanciamento de... espaços, esses espaços aqui, ó, ele não é esse pouquinho, ele é um parágrafo assim, ó, ele é mais ou menos assim, ó, tá? Aqui, ó, onde que eu fiz aqui nessa parte aqui, ó, o parágrafo é grande, não é pequenininho assim, ó, ó quanto tem, tá? Eu só coloquei em amarelo aqui para vocês verem, tá? E aí vocês colocando esses itens aqui, configurando, ele já altera automaticamente na parte de cima, tá? Lá no início. Essa imagem aqui, fica legal aqui no meio. Não precisa deixar totalmente em destaque assim, pode deixar menorzinho, tá? Tá todo ele com 12, tudo bem. Como aplicar a gestão digital? Pilares da gestão de pessoas. Beleza, põe assim. Aí tem que ter um espaçamento aqui. E aí vai fazendo toda a parte. Esses pontinhos aqui, ó, ele também está mal configurado, tá? Esse pontinho ele tem que ficar bem coladinho no parágrafo, tá ok? Mas aí depois a gente vê isso com... Essa imagem é a mesma, tem que fazer a mesma coisa que vocês fizeram com esse aqui, ó. Figura retirada do site, tal, tal, tal. Tá? Tá. Então tem que dizer de onde vocês arrancaram essa imagem aqui. Então, vamos colocar aqui, vamos ver. Colocar a fonte. Aqui embaixo vocês colocam do jeito que vocês fizeram na parte de cima, tá? E aí aí eu tenho que olhar o restante, que aí é muita coisa para ler em 5 minutos aqui, tá? Bom, aí vocês foram desenvolvendo. Glossário. O glossário, dentro do sumário, ele entra como se fosse um capítulo, tá? Ele não entra assim, não. Ele não entra sozinho aqui, não. Nem glossário, nem a referência. Ele entra o 6 e o 7, tá? Então, é dessa forma que vocês têm que colocar. Então, ó, vocês colocaram aqui introdução, história da evolução, a falta de gestão de pessoas nas empresas. Tudo que vocês colocaram como destaque aqui, deixa eu ver se tem algum caso aqui. 5. Ó, Doutor, eu acho que o senhor está vendo uma versão que é antiga, porque eu coloquei o objetivo justificativo em parênteses de todos os parágrafos. tá bom. Deixa eu dar uma olhada então. Deixa eu pegar o que eu achei agora.
Vou mandar pro senhor. Não, eu acho que é o que você me mandou agora. Esse aqui é o que eu tinha baixado antes. Ah, entendi. Deixa eu pegar esse aqui que você me... Tá, mas você colocou o método, introdução, história. Tá, esse aqui é o que você me mandou agora. Tá bom. Tá, mas o que eu estou falando não mudou nada. Você só acrescentou aqui o método e a introdução. O método é lá embaixo e primeiro é a introdução, tá? Ah, O que você acrescentou aqui é só o método e a introdução, tá? então, É, é primeiro o o que eu método, falei, depois a tradução? primeiro a introdução e depois o método. É o inverso. Tá. Então aqui eu acho que o que tem aqui nesse aqui é a mesma coisa. Eles acrescentaram só a introdução, o método e a introdução. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esses itens aqui, glossário de referência, tem que ser o 6 e o 7, se for a sequência, tá? Esses caras aqui, ó, isso tudo tem que fazer parte lá do seu sumário, ó. Quer ver? Primeiro pilar, motivação. Segundo pilar, comunicação. Terceiro pilar, trabalho em equipe. Então, isso aqui, ó, tem que vir aqui no seu sumário. Por isso que é importante fazer o sumário automático. Isso aí está dentro de... Os pilares estão dentro de 4, 5. Está dentro do 5. Então, aqui dentro do 5, você vai ter que ter um item chamado aqui, ó. Por isso que é importante fazer. Aqui dentro do 5 tem que estar primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar, quarto pilar. Tá? Tudo que você colocou como destaque, que é cabeçalho e destaque no seu trabalho, tem que constar do seu sumário. É como se fosse um livro. Nem todo ele capitulado. Como você colocou nesse novo aqui? Você colocou esse novo aqui, que você me mandou agora há pouco. Não foi esse que eu abri, mas as recomendações são as mesmas. Você colocou método e introdução. Então, primeiro é o método, primeiro é a introdução, aí você discorre todo o trabalho, história, e o método vai lá embaixo. O método é uma das coisas mais, as coisas por último, antes de glossário. Depois de pesquisa, você coloca o método. É uma Ah, das partes finais, tá? E todos ah, esses itens devem constar do seu sumário, tá? uhum. Vamos ver o que tem que entregar semana que vem, que eu não lembro assim a ordem. Cronograma de entrega. Deixa eu ver aqui, entregas. Bom, vocês colocaram então aqui agora a introdução, o método. O que mais? Ó, nesse novo que eu estou abrindo aqui pela internet, você colocou a introdução, história e o método ficou para fora, entendeu? Então, o método tem que colocar. O objetivo é fora da introdução. A introdução é. Como é que eu posso dizer? A introdução é o que vai constar no seu trabalho. O objetivo é o que você vai focar. Então eu não posso misturar com introdução com objetivo. Introdução é uma coisa, objetivo é outra. Tá bom. Tá? Então tem que separar aí as informações. Bom, para a semana que vem, uma coisa que eu não vi aqui, você colocou o método, beleza, colocou a introdução, colocou o objetivo, referencial teórico. Tô Eu olhando aqui. coloquei. Tem que ser um tópico à parte, porque eu Tem coloquei que no ser um meio do tópico à texto. parte. Não, não. O meio do texto são citações. O referencial teórico
vamos dizer assim, como é que eu posso dizer aqui? É o que vai te dar fortalecimento na sua pesquisa, tá? Então eu tenho que colocar, em vez de ser chamado, se você citou alguma coisa dentro do seu trabalho, aquele tópico que está o referencial teórico, tem que escrever referencial teórico, não pode ser capitulado com uma outra informação. Por exemplo, vamos supor que dentro de motivação você colocou citações. Então, em vez de colocar pilares, você vai colocar referencial teórico. Esse é o capítulo. Ah, entendi. Entendeu? Em vez de ficar motivação, estou dando um exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser isso. Adaptado pelo segundo pilar de comunicação, terceiro, quarto. Em vez de, se aqui dentro tiver algum referencial teórico, essa parte tem que ser chamada de referencial teórico e não do. Você pode ter essa separação dentro do referencial teórico, mas o capítulo vai se chamar referencial teórico. Entendi. Então pode ter vários referenciais teóricos no meio do trabalho. Pode, pode. Mas aí você separa aquilo que você. Você pode ter várias citações dentro do trabalho, mas vai ter que ter um capítulo chamado referencial teórico, aonde você força mais a referência de pesquisas em relação ao o trabalho que você está fazendo. Por isso que tem que ter um capítulo só chamado referencial teórico. Então, aí eu acho que essa parte eu não coloquei entre parênteses lá, mas eu coloquei no último que eu mandei, no último arquivo, tá lá a parte da pesquisa, que aí eu falo sobre o Google, aí seria esse nosso referencial teórico, ou não vale? Deixa eu ver. E aí explica como que é a das pessoas lá. Então, mas aqui você diz aqui, ó, conforme apresentado, aplicação de gestão de pessoas, tal. Cadê o referencial teórico? Não tem ninguém dizendo, segundo fulano de tal, parará, barará, barará. Isso não é, isso daqui pode até tirar, em vez de escrever pesquisa, escrever referencial teórico, tudo bem. Mas tem que ter um referencial teórico. Cadê o referencial teórico daqui? Você só tem aqui, ó, Sérgio e Brin. Em 1998, Sérgio Brin e Larry Page. Tem que ter mais pessoas escrevendo sobre o assunto de todo o seu trabalho, não uma coisa específica. Ah, Tem entendi. É alguém? porque Tem alguém? as Pode falar. informações. É que as informações desse capítulo eu peguei de vários sites diferentes do Google, então não tem alguém específico falando. Então, mas é aí que tá. Aqui você substitui. Aqui você pode usar como referencial teórico. Você tira pesquisa, tira escrito pesquisa e coloca referencial teórico. E aí fortalece mais o seu assunto nesta parte, coloca mais informações do seu trabalho nesta parte. Alguém que fala sobre treinamento e desenvolvimento, alguém que fala sobre conhecimento e competência, alguém que fala sobre os pilares da pirâmide de Maslow, alguém que fala sobre por que realizar um estudo em gestão de pessoas, por que fazer, por que a falta de gestão de pessoas nas empresas causa um problema. Isso tudo vai lá na parte de onde está escrito pesquisa, você substitui por referencial teórico e coloca pessoas que falam sobre o que você está dizendo aqui. Isso que é a pesquisa. Entendeu? Entendi. Porque aí fortalece o seu trabalho. Senão fica da impressão que você foi lá na internet, copiou um monte de coisa da internet e colocou aqui. E aí? Entendi. Da onde que... Aí eu preciso de alguma pessoa, né, alguns autores, pode até ser trabalhos de internet, não tem problema, que fortalece o que você está dizendo aqui, não num assunto específico. Eu acho que é só isso que está faltando no trabalho de vocês. Então é desenvolver esse tópico do referencial teórico e arrumar Isso. a formatação. Exatamente. É isso aí. E Você precisa ter. substitui onde está escrito pesquisa aqui nesse último. Eu vou te mandar de volta, eu só estou conversando, tá? Mas eu vou te mandar de volta depois. Então, onde está a pesquisa, você coloca referencial teórico. Vou até escrever aqui, ó, para eu não esquecer. Vou ter um caderninho aqui para mim poder fazer umas anotações aqui, não esquecer do que eu preciso comentar com os grupos. Então, ó, onde está a pesquisa, substituir
por referencial teórico. Colocar nesta parte autores de trabalhos de internet que falam sobre todos os assuntos abordados no trabalho. Aí você faz o quê? Você fortalece o que você está escrevendo. Quer ver? Vou tentar dar um exemplo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa assim de bate-pronto para vocês. Quer ver? Pirâmide de Maslow. Vamos ver se isso aqui é fácil de achar. É que é muito conhecido, né? Pirâmide de Maslow. Eu vou tirar o descompartilhamento aqui para você entender o que eu estou falando aqui. Estou buscando aqui na... Eu vou buscar, inclusive, no Google Acadêmico, que é uma fonte de pesquisa melhor do que o Google aberto, tá? Então eu vou lá no Google Acadêmico e escrevo aqui, ó. Professor, não tá mostrando a tela. Não está Você mostrando ainda, não. Eu sei, não compartilhei ainda. Espera um pouquinho só. Pirâmide de Maslow. Eu já mostro para vocês, tá? Ó, Tá bom. vou abrir aqui só para mostrar para vocês que eu estou no Google Acadêmico para mostrar para vocês como fazer uma pesquisa para fazer o que eu estou falando para vocês, ó. Então eu estou dentro do Google Acadêmico, que é chamado de Google Escolar, e aqui tem diversos trabalhos, tem 20.700 trabalhos que falam sobre pirâmide de Maslow. Tem coisa pra caramba, tá? Bom, da pirâmide, estou pegando um item do trabalho de vocês, mas dá para fazer isso em todos os itens, tá? Para fortalecer o seu trabalho, ok? Aí eu vou abrir aqui, ó, pirâmides das necessidades de Abraham Maslow, tá? Vamos ver o que esse cara escreveu aqui. Vamos ver se é um trabalho de TCC, dissertação, mestrado, tese, artigo. Vamos ver o que vai vir aqui. Ó. Acho que deve estar até em... Está em espanhol. Vamos ver, vamos pegar um outro aqui que tenha em português. A teoria das necessidades de Maslow, a influência do nível educacional sobre a percepção no ambiente de trabalho. Então vamos pegar aqui, ó. Aqui tem bastante coisa. É isso que eu estou tentando colocar para vocês, que vocês devem fazer e colocar no trabalho de vocês. Deve ser um artigo isso aqui. Um artigo. SEMEAD, Seminário de Administração. Inclusive, eu vou tentar participar desse próximo SEMEAD no final do ano. Eu vou escrever um negócio para colocar nesse artigo, nesse congresso aqui. Legal. Aqui, ó, introdução, referencial teórico. Tá vendo? Ó? Um capítulo para falar sobre referencial teórico. Ele vai falar sobre o senso comum sobre a teoria das necessidades de Maslow, né? Então, ó, o que eu estou querendo colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ó. Bergamin, é isso que eu quero. Ó. Bergamin, 2008, destaca que o modelo de Maslow propõe a noção da necessidade como fonte de energia das motivações existentes no interior das pessoas. Então, ó, de Bergamin até esse ponto, isso aqui é um referencial teórico que esse cara está escrevendo sobre a teoria de Maslow. Vamos pegar outro aqui, ó. Robin, 2002, define cada um dos níveis da necessidade da seguinte forma. Aí ele vai explicando um por um. Isso aqui
É a mesma coisa que vocês colocaram no trabalho de vocês. Ó, só que de outra forma, que é a pirâmide. Vocês colocaram... Cadê o trabalho de vocês? Esse aqui é o meu antigo. Vocês colocaram de forma... A pirâmide, só que vocês colocaram... Igualzinho. Vocês colocaram com imagem. Necessidade de realização pessoal, autoestima, social, segurança e necessidade fisiológica. É a mesma coisa que o cara colocou aqui. Só que o cara colocou em preto e branco. Ó. Autorrealização, estima social e segurança fisiológica. É a mesma coisa. Você já pode pegar essa frase que ele diz aqui, ó. Robin, 2002, define cada um dos níveis da necessidade de forma fisiológica. Inclui fome, sede, abrigo. Então, ó, isso aqui fortalece o seu trabalho. Não precisa trazer a imagem dele. Vocês estão vendo a imagem? Aham. Essa imagem de triângulo que ele coloca, ó, pirâmide da teoria da necessidade de Maslow, fonte, Robin 2002. Não precisa trazer a imagem, mas traz o que está escrito ali, ó. Robin 2002 define cada um dos níveis da necessidade de Maslow. Vocês colocaram lá a necessidade de Maslow. E aí, vocês escreveram, beleza, do jeito que vocês... Não precisa mexer no que vocês escreveram. Vocês colocaram lá, base, oferecer aos seus funcionários, blá, 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 segundo nível, terceiro nível, quarto nível, topo, beleza. Abaixo dessas informações, vocês colocam o que está escrito aqui. Segundo Robin 2002, ele define cada um dos níveis das necessidades da seguinte forma. Copia do jeito que está aqui e coloca lá. Isso é o referencial teórico. Tá bom. Entenderam? Ó, outra aqui, ó. De acordo com Robin 2002, a divisão da pirâmide em dois níveis é justificada pela diferença da natureza dos fatores de satisfação. Até aqui é palavra do Robbins. Daqui em diante já é palavra do autor, do cara que escreveu esse artigo. De acordo com Bergamin 2008, refere-se à necessidade de autorrealização que representa a busca da individualização, ou seja, o objetivo que visa atender... Até aqui, ó, de Bergamin até o ponto, é o cara que escreveu. Então, isso não é plágio. Isso é citações de fortalecimento do seu trabalho, que não é você que escreveu sozinho. Você escreveu com a ajuda do Bergamin, um exemplo, tá? Não estou dizendo que tem que ser esses dois. Eu só abri para mostrar para vocês. Então, você escreveu tudo aquilo com base no Bergamin, com base no Robbins, com base no X, com base no Y. Só que esses caras que você colocou aqui, você não pode esquecer de pegar a referência deles aqui embaixo, se for esse artigo, tá? Quer ver, ó? Vai ter a referência deles aqui, ó. Referências bibliográficas. Aí você tem o Bergamin, você tem que levar esse cara todinho para lá. Você tem a referência aqui do Robbins, ó. Tem que levar todinho essa referência para lá. Então, tudo que você citar tem que estar na referência. Tá bom. Tá bom? Eu acho que é só isso que está faltando. Acho que é só isso que está faltando no trabalho de vocês. Então vai ser várias partes aleatórias do texto em que eu vou colocar esse referencial teórico. Não necessariamente. Não necessariamente. É o que eu falei para vocês. Você pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês entenderam aqui, né? Desse cara aqui. Vai lá no Google Acadêmico e de lá você retira aquilo que é mais importante para o trabalho de vocês. Mas sempre com base no autor. Não vai pegar escrito lá e copiar e colar, porque aí caracteriza plágio. Tá? E não esquecer de fazer a referência nas referências. Então, o próprio artigo, o próprio trabalho já te dá referência. Então, tá prontinho, é só copiar e colar. Tá? Então, o que você vai fazer? Ó? Vou compartilhar aqui com vocês aqui o que você me mandou. Você vai pegar, ó, esse cara aqui, ó, adaptação da pirâmide de Maslow. O que você pode fazer para não mexer no seu trabalho? Eu faria isso, ó. Pega aqui, ó, pesquisa, escreve aqui, ó, referencial teórico. Deixa tudo que você colocou aqui e embaixo aqui dessa parte aqui, faz esses links que eu mostrei para vocês, mas faz de ordem cronológica. Ou seja, pega lá o primeiro dado que vocês escreveram,
né? O que vocês escreveram aqui? Vocês escreveram sobre a história e a evolução. Então, pega alguém, uns dois autores que falam sobre história e evolução das relações do que vocês estão colocando aqui. Depois pega um ou dois autores que falam sobre gestão de pessoas nas empresas. E vai colocando um abaixo do outro. Depois pega alguém, em outro artigo, ou no mesmo artigo, alguém que fala sobre estudo da gestão de pessoas nas empresas. E assim por diante. Até vocês terminarem. Aí aqui, ó, esse capítulo aqui, ó, vai ser um dos mais importantes do trabalho de vocês, que é, em vez de escrito pesquisa, vai chamar referencial teórico. Deixa toda essa parte que está aqui e coloca abaixo dessa frase o que eu estou dizendo para vocês. Pronto, o trabalho de vocês está fortalecidíssimo dessa forma. Ok. E é só começar a escrever, não preciso avisar que eu tô fazendo uma referência ao que eu já tinha escrito antes lá em cima. Não precisa. Porque quem estiver lendo já sabe que você tem um referencial teórico para fortalecer o que você escreveu em cima. É isso Tá, e aí. a cada Não referencial de um assunto diferente, eu coloco um novo tópico ou eu faço tudo no mesmo texto? Você Tô pode criando fazer novas tudo páginas. junto. Você pode fazer tudo junto. Não precisa fazer tópicos, não. Tá bom. Não precisa separar, não. Porque senão dá a impressão que é dois trabalhos. Um que você Entendi. escreveu e um que de referencial teórico. E, na verdade, é um trabalho só. Então, escreve referencial teórico, mas tenta, assim, fazer com que um converse com o outro, tá? Não vai Uhum. terminar um e aí começar uma coisa que não tem nada a ver. Né? Por isso que tem que ter uma sequência, um entrando no outro. Isso que é o Tá. referencial teórico. E aí, Uhum. pronto. Eu acho que aí, arrumando a formatação, você aqui já está mais arrumado do que o anterior. Aqui já tem, ó, o espaçamento em relação àquele que eu estava mostrando. Então, aqui já está, ó, tá vendo? Aqui você já colaram a bolinha. Esse aqui está melhor, a formatação desse aqui está melhor já. Só dá uma verificada. Ó, essa bolinha tem que encostar aqui, igual a essa aqui, ó. Cadê? Ó, igual a Sim. essa. Tá vendo? Uhum. Essa daqui tá correta. Essa daqui tem que Entendi. acontecer a mesma coisa. Essas daqui tem Tá que bom. acontecer a mesma coisa. Arruma a formatação e acrescenta o referencial teórico. E aí, ó, e aí faz o sumário automático. Eu acho que aí já era. Eu vou Beleza. até, eu vou até responder para você aqui já nesse daqui, ó, que você me mandou, para a gente não se perder dentro do que a gente está conversando, ó. Uhum. Ó, favor incluir. Onde está o tópico pesquisa substituir por referencial teórico. Buscar no Google acadêmico trabalhos para esse fortalecimento. Arrumar a formatação. Arrumar não, vou colocar aqui, ó. Verificar a formatação na íntegra. Colocar sumário automático. Verifique vídeos no YouTube para ajudar na elaboração. Tem um monte de vídeo pequenininho, de 4, 5 minutos no máximo, que o cara explica direitinho. Você vai fazendo passo a passo. Ele vai falando, você vai fazendo no seu Word. Ele vai falando, você vai fazendo no seu Word. Faz um pouquinho, opa, aí você vai lá e faz de novo. Faz um pouquinho, vai lá e faz de novo. Rapidinho. Acredito que com isso o trabalho estará finalizado. Aguardo.
Mando durante a semana ou só terça que vem? Não, só na semana que vem. Não precisa me mandar agora, não. É. Não precisa nem me mandar. Na aula da semana que vem a gente conversa sobre isso. Tá bom. Então, ó, já estou te mandando, tá? Uhum. Vou salvar esse seu arquivo aqui. Eu já tinha ele salvo, né? Mas eu acho que eu tinha o antigo. E aí eu fico aguardando a sua nova versão, tá? Uhum. Eu acho que aí acabou, não tem o que fazer mais, tá? O que eu preciso passar para vocês, aí eu tenho que falar, não sei se todos vão entrar na aula de hoje, é combinar com vocês a nota nessa primeira parcial, tá? Então, assim, para não ficar a nota igual para todos, eu vou atribuir uma nota B ou MB, tá bom? E aí eu mando lá para a ETEC. E eu faço esse ajuste na segunda rodada aí, que tem que entregar a nota final, Tá. tá? Porque assim, eu tenho que passar uma nota lá pro Alessandro, né? Precisa para conselho de classe, aquela coisa toda. Então, assim, não vai ficar ninguém de I, não vai ficar com ninguém de nota insatisfatória, nada dessas coisas. Mas eu não posso mandar todos os 6 trabalhos com MB e não posso mandar todos os 6 trabalhos com R ou com B. Os caras vão falar, ué, o que tá acontecendo? Entendeu? Então eu vou Uhum. alternar. Um trabalho eu vou mandar B, outro trabalho eu vou mandar MB, outro trabalho eu vou mandar B, outro vou mandar MB. Não vou dar menos do que isso, tá? E aí depois eu faço o ajuste final na segunda rodada, que tem que entregar lá no mês 6, começo do mês 7 ou final do mês 7, referente a essas informações aí de TCC. Tá bom. Tá bom? E aí Ah, vocês podem trabalhar aí na próxima semana aí, ou ver se vocês conseguem terminar já na próxima semana. ok. Ficar livre dessa encrenca aí. Então, assim, acho que agora chegou num ponto bom. Só arrumar essa formatação, colocar esse referencial teórico, fazer o sumário automático e, como diz o antigo Chico Anísio, ir para a galera. Tá aí. Não Então dá tá nem bom, para professor. tomar, não dá nem para falar que vamos tomar uma cerveja, que tá todo mundo de castigo ainda, né? Mas É, já deve estar voltando as coisas aí, vocês viram as medidas do Dória aí, né? Uhum. Chegaram a ver as medidas do Dória? Né, a partir do dia 1, né? Então, a partir do dia 1º ele vai mudar alguma coisa aí já, né? Então, Vamos ver. vamos ver. Então tá. Beleza? Agora Agora, eu chamo o grupo. quem quiser entrar aí, quem quiser entrar aí, pode entrar aí, não tem problema. O grupo que eu falei ontem, não, né? Eu já falei com o grupo Vou ontem. usar Ontem eu falei com o então, grupo, eu falei com 2 grupos ontem. Falei tá bom. com ausência de comunicação e qualidade de vida. Agora eu tô falando com vocês, aí quem quiser entrar aí pode entrar. Gestão de pessoas, já falei, então. Tá? Vou falar pro PNL Bin que eles também estavam 2 semanas sem fazer a avaliação. Tá bom, pode falar pra eles virem. Tchau, professor. Até a próxima aula. Falou.
Boa noite. Boa noite. E aí, Henrique? Mariana? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem. Vou colocar minha carinha aqui para vocês verem eu aqui. Isabela. Boa noite, professor. Boa noite. Então, professor, você viu o nosso trabalho agora depois que a gente arrumou? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi alguma coisa assim, mas eu não vou lembrar porque é tanta coisa que cada hora é uma coisa diferente. Vocês mandaram ontem alguma coisa assim. PNL, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir aqui, eu já. Eu não fiz nenhum comentário ainda não, mas eu repassando aqui. Eu já deixei uma aí quase que pronta, hein? Tem um trabalho aqui que eu atendi agora, a gestão de pessoas aí, ó, quase pronto. Falta uns 10% aí para acabar. Deve ser a mesma coisa que o de vocês aí, que deve estar faltando, e eu já falo e a gente já. Professor, a gente tinha uma dúvida. Como Fala, que é? Pode Mara. falar isso. Não, eu ia falar que como acho que era para ontem para a gente ter entregue a parte de métodos, mas como a gente não teve aula semana passada, a gente ficou meio preso para saber como evoluir com o trabalho. Então, estava só para explicar se tiver faltando alguma coisa. Não, sem problema. A gente já vê aqui, ó, repassando aqui rapidinho. Surgir, apresentação, definição, repórter, tá, problemática, objetivo e justificativa. Então, aí aqui tem duas coisas iguais, né? Deixa eu compartilhar o que vocês me mandaram aqui, aí a gente já vai falando, tá? Ó, aqui, ó, problemática. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Problemática aqui no item 7 é a mesma coisa que a apresentação do problema aqui no item 3. Aqui está no sumário automático. Eu não vou conseguir pintar aqui. Então, ó, problemática aqui embaixo no 7 é a mesma coisa que a apresentação do problema no item 3. Ou é um ou é outro. Inclusive, eu ia pedir para vocês colocarem esse 7, 6 e 7, 8 e 9 aqui em cima, tá? Então, primeiro lá, vocês vão falar sobre o olhar desenvolvimento humano, como surgiu. Aí essa parte, problema, objetivo e justificativa, vai aqui, ó, 2, 3 e 4. E aí o restante. Só trocar essa ordem. Entenderam? Era sobre isso mesmo que eu ia falar, que a gente estava com um pouco de dificuldade na ordem do trabalho. A gente não sabia se Então eu era vou colocar, conforme a gente ia fazendo. ó, vocês têm o direcionamento lá, mas não tem problema. Os itens 7, 8 E e 9, em questão do título, pode ficar dessa forma, tipo o título problemática, objetivo e justificativa? ao invés de ser problemático, você coloca problema, objetivo e justificativo. Tá? Aonde está escrito ali, falta do PNL, pode colocar abaixo desse problema. E onde está escrito aqui, apresentação do problema, vocês arrancam. Tá? Então, os itens 7, 8 e 9 devem ser logo após o como surgiu. Então, onde que está aqui, ó? 3, 4 e 5, o 7 vai ficar 3, o 8 vai ficar 4 e o 9 vai virar 5. Aí os demais vai ficar com outra numeração, mas não tem problema. Ok. Beleza? Ah, uma dúvida que eu tenho também, professor, se a numeração Pode da falar. página tá certo,
se, por exemplo, essa primeira página, PNL, um novo olhar para o desenvolvimento e tal, se eu começo a numeração do número 1, ou eu posso começar a partir do 4, que é como se estivesse contando a capa, contra a capa. Ah, isso aí é só formatação, tá? Você que sabe, do jeito que você achar melhor. Isso aí eu não vejo problema disso aí não, tá? Uns dizem que tem que começar contando capa, tô indo contra capa, essas coisas, e outros dizem que é para começar a partir de quando você começa a escrever texto. Ah, então isso aí, quanto à numeração de página, eu não ligo, tá? A única coisa que é importante é que Tá. aqui você coloque aqui um espaço, eu não sei se é esse tamanho, mas enfim, tá? Não deixa muito colado aqui no do jeito que vocês colocaram, né? Ó, a apresentação do problema. Então, isso aqui vai mudar, tá? Porque vocês vão colocar aquela parte que está lá embaixo, lá para cima. Mas aí é só a ordem dos fatores, tá? Se isso aqui é o Tá. problema, lá embaixo não pode ter aquele problema que vocês estão relatando, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui onde está vermelho, não coloca vermelho, não. Coloca preto mesmo. Ah, então, esse aí era uma dúvida que eu tinha, porque eu estava pesquisando sobre citação, aí tem citação da citação, e esse aí era uma das citações que eu tentei aplicar no texto, eu queria saber se está certo. O modo que eu coloquei, ou se tem que Você tá adicionar certo. A alguma única coisa que está coisa. faltando aqui vou até escrever aqui, que depois eu já vou devolver esse trabalho aqui. O que está faltando para vocês aqui é da onde você tirou isso. Qual a Ah, tá. fonte? Então, eu tirei de um livro. Essa citação estava dentro de um livro sobre PNL. Então, era uma Não tem citação problema, dentro de um livro. tem que citar o autor. O livro. Ah, tá. Tem que citar o autor. Não, não é o livro. Não é o livro. É, o É quem autor do. escreveu isso Tá, aqui. O autor que escreveu isso aqui, que foi colocado dentro do livro. E tá. não esquecer esse, desse autor nas referências. Ok? Então, se você colocou aqui Procópio 2020, você tem que colocar o meu nome lá embaixo. Tá. Entendeu? Então, assim, conforme, sei lá, XPTO diz que, assim como dito por Buda, blá, 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 o XPTO tem que constar lá das suas referências. Beleza? Entendi. Tá Uhum. bom? Tá. É isso. Aqui, ó, a mesma coisa, ó. Só dá um espacinho, não é nada demais. Aqui, report, Ok. também dá um espaço. Ficou ruim aqui, aí você faz o quê? Você já joga todo mundo para baixo. Né? Senão você vai Tá. ficar com o título em cima e com a informação Aí, abaixo. que Já eu joga tudo todo mundo mais. para baixo. Vai ficar fácil de leitura, tá? Ó, aqui deve ter tido algum problema, ó, tá vendo? Ó, o espaço que ficou aqui, ó. É. Então precisa verificar, eu até vou escrever aqui, ó. Verificar o que ocorreu com a formatação. Salvando aqui. Bom, aqui é a mesma coisa, ó. Não Uhum. posso ficar com o pontinho aqui embaixo, tá? Vou copiar aqui, ó, o que está escrito nesse aqui. Escrever aqui, ó. Verificar o que ocorreu com a formatação. É isso. Ajudando a receber feedbacks, beleza, barará, barará, 6, aí 7, ó. Esse trabalho, barará. Então aí vocês verificam se é essa parte que é o problema ou se é aquela parte que vocês colocaram no item 3. Ou se um complementa o outro. Só que tira esse problema daqui. Problema, objetivo e justificativa vai subir, tá? Então, como tem problema aqui no item 7, verificar se estas informações se referem ou complementam o item 3. Ok? Entendeu? Ok.
deixar somente um problema. Colocar logo após o início. Eu acho que o outro é justificativa, né? Objetivo e justificativa. Pronto, isso. Então você vai pegar essa turma toda, recortar e colocar lá em cima. Beleza? Aham, ok. Aqui é só ordem. Aí o que está faltando aqui, que é o que está faltando também no grupo que eu acabei de atender agora. Eu vou explicar para vocês e vocês vão colocar, vai ficar melhorzinho o trabalho de vocês. Vocês vão ver que vai ficar bem legal. 7/5/2020. Está faltando um item chamado referencial teórico. Então eu vou copiar aqui esse item seu aqui, que eu vi que você já colocou no sumário automático. Vai fazer o item 10 e vamos colocar aqui, ó. Vai acrescentar aqui, ó, referencial teórico. É isso que está faltando no trabalho de vocês, tá? Vocês fizeram citações. É diferente do referencial teórico que eu vou explicar para vocês. Citações que eu digo é isso aqui, ó. Eric, Richard Bandler e John Grinder, né? Então isso aqui são citações. Deixa eu ver o que mais que você colocou aqui. Colocou aquela frase do Buda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que fortalece o trabalho de vocês. Aqui, formatação. Ah, não tem nada aqui, ó, de autores que falam sobre esses itens, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Então, mas está muito pobre. Ah, tá. Então, aqui, ó, vocês vão acrescentar esse item que eu coloquei em amarelo aqui. Uhum. Vamos acrescentar aqui um comentário. Ó, eu vou entrar lá para mostrar para vocês o que eu quero, tá? Entrar no Google Acadêmico. Fazer pesquisa em trabalhos relacionados com o tema que estão desenvolvendo o trabalho na íntegra. Ou seja, não é só um pedacinho, é todo o seu trabalho, tá? É isso que está faltando no trabalho aqui. E colocar neste tópico. Vou colocar alguns itens, eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Quer ver? Vamos pegar aqui um assunto que seja mais ou menos comum. Feedback. Vou pegar aqui, ó. Então vamos entrar lá no... Já vou compartilhar com vocês. Ah, estou com ele aqui aberto. Vocês vão entrar lá no Google Acadêmico. É melhor que o Google normal, tá? Ele é uma particularidade específica para estudante, tá? Tá. É o mesmo, só que você coloca no Google, escrito Google Acadêmico, ele vai abrir um espaço, uma pesquisa específica para trabalhos. Tá? Vem com informação mais precisa do que vocês estão precisando. Então, aqui, ó, eu estava pesquisando no trabalho anterior aí sobre pirâmide de Maslow, tá? Agora eu vou colocar aqui, que é o trabalho de vocês, um assunto bem em destaque, feedback. Feedback. Pode ser que aqui vai aparecer coisas que não é para aparecer, porque eu coloquei só feedback. Vamos pegar alguma coisa aqui relacionada com o trabalho de vocês. Espera aí. Como aplicar feedbacks. Então, vocês vão pegar o trabalho de vocês na íntegra, desde o início, e vão colocar tudo que autores falam sobre o trabalho de vocês. E vão escrever ali
no referencial teórico, tá? Então vamos escrever aqui, vamos achar aqui. Pesquisa, não é a coisa que vai colocar aqui, já vai achar. Como aplicar feedback. Ó, tem 67.600 resultados que fala sobre feedback na empresa, tá? Então, tem feedback na educação médica, tem feedback de avaliação de aprendizagem, tem feedback corporativo. Aqui é livro, aqui é mais complicado. É legal quando você pega trabalhos em PDF, tá? Que aí você consegue ler. Às vezes o livro só vem um pedacinho e você não consegue ler, né? Claro que você não vai ver 67 mil, mas eu estou dizendo, olha quanta coisa que tem, tá? Então, ó, feedback como recurso para motivação e avaliação de aprendizagem na educação à distância. Não é o caso. Feedback na educação médica, a importância desta técnica na rotina empresarial. Bom, isso aqui já tem alguma coisa relacionada comigo, então vamos olhar aqui. Como que é o feedback na rotina empresarial? Então, vocês vão pegar o trabalho de vocês na íntegra. Vocês vão arrumar essa parte que eu comentei, tá bom? E aí vocês vão descorrer lá, desde a parte de cima, não capa, não, nada disso. Vocês começam lá, por exemplo, claro que vocês vão arrumar aqui, né? Um novo olhar para o desenvolvimento humano. Então vocês vão pegar alguma coisa relacionada com esse tema. Depois, a falta do PNL. Qual que é a contribuição do PNL para as pessoas? Qual que é a contribuição dessas técnicas de PNL, fogging, switch, report? E como ajudar, receber e aplicar feedback. São 4 ou 5 temas aqui que vocês vão colocar dentro desse Google acadêmico e vão achar diversos trabalhos. Diante disso, vocês vão achar um trabalho, por exemplo, esse aqui, Revista de Pesquisa e Estudos Acadêmicos, Interatividade. O cara escreve aqui o que ele tem dentro do trabalho dele. Então, aqui nesse trabalho aqui, ele visa analisar o modelo de feedback adotado por empresas, qual a sua importância e como ele deve ser aplicado dentro dos padrões adotados pelas organizações. Por esse fim, o estudo procura apresentar uma breve visão do feedback, como ele funciona e alguns pontos essenciais para a sua aplicação. Aí, ó. Então, pontos essenciais para a sua aplicação. Bem como quais são os motivos pelos quais as empresas e gestores utilizam desta ferramenta e quais os resultados obtidos. E aí ele explica o restante aqui. Aí você vai abrir aqui, ó, texto completo, PDF. Aí vai abrir o texto dele. Aí você pode baixar no seu computador, pode fazer várias pesquisas e baixando para depois vocês pegarem o que eu quero. Eu vou baixar aqui porque fica mais fácil para ler. Então, eu já mostro para vocês. Entenderam o que eu fazer? Tem que ir lá no Google Acadêmico, baixar arquivos relacionados com todos os temas do trabalho de vocês. E aí vocês vão pegar autores que falam sobre o tema que vocês estão desenvolvendo e vão colocar em referencial teórico. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu quero. Então, nós vamos falando de feedback, tá? Aqui, nesse caso, o cara escreveu sobre a importância desta técnica na rotina empresarial. Quem escreveu isso foi Renan Henrique Turci. Vamos ver o que ele está falando aqui sobre feedback. E aí é onde que a gente vai pegar algumas partes aqui do trabalho dele. E isso não caracteriza plágio, porque você está fazendo citação do autor. Por isso que chama referencial teórico. Então, o cara, aqui, ó, introdução, é todinho o Renan que está escrevendo. Tá? É palavras dele. Se você copiar e colar lá, aí caracteriza plágio. Mas o que nós vamos fazer aqui? Ó? Segundo Rosado e Apud Simmons, 2008, o feedback resulta da competência da tomada... Então, isso aqui vai entrar lá no seu referencial teórico. Outro. Segundo Daft, 1999, as organizações envolvem tarefas e designações que necessitam de locações de recursos entre pessoas de mesmo e diferentes departamentos, sendo necessária a comunicação e entendimento eficaz. Então, ó, outro referencial teórico. Estou só pegando um exemplo, tá? Não estou falando que tem que ser esse cara. De acordo com Simmons, 2008, a comunicação humana é desenvolvida em 2 níveis de expressão. Barará, barará, barará. Até aqui. O restante não é. Aí, ó.
Wagner e Hollenbeck dizem que alguns gerentes falham por manterem barará, barará. Não é só para pegar e colando esses caras lá. Tem que ter uma sequência de interligação. Tá? Então não adianta pegar e colar, pegar e colar, pegar e colar, que aí fica sem nexo. Então, dentro do que vocês estão falando, que é o trabalho de vocês, no caso aqui é um olhar para o desenvolvimento humano, vejam o que tem dentro do Google Acadêmico, deve ter um monte de artigo sobre desenvolvimento humano. Dentro desse desenvolvimento humano, vocês pegam citações, né, ou autores que escrevem sobre desenvolvimento humano e colocam lá no referencial teórico, de ordem cronológica. Começa com o desenvolvimento humano, passa pela falta do PNL, pega as contribuições da gestão de pessoas, né, o PNL na gestão de pessoas, passa pelas técnicas e passa por feedback. Eu peguei feedback como um exemplo, então tem que ser na ordem, tá? Não precisa capitular, não precisa nada. Você vai discorrendo sobre o assunto, ligando um autor no outro e colocando aqui em referencial teórico. Deixa eu ver se esse artigo tem alguma coisa ou não. Aí a gente coloca como se fosse, por exemplo, a gente estivesse fazendo um texto, né, nesse referencial teórico e aplicando essas citações sobre Exatamente. todos os temas que a gente abordou no trabalho. Tá. Isso, exatamente. Isso fortalece o seu trabalho imensamente. Fortalece demais o trabalho. Tá? Tem um peso assim maravilhoso, porque aí tudo que você escreveu anteriormente tem alguém que escreveu também sobre, e ele tem uma outra visão. E aí você vai interligando os pontos. Não é para colocar aonde você escreveu, é para colocar no tópico referencial teórico. Não esquecendo de colocar a referência que você pegou lá. Por exemplo, a gente usou aqui vamos voltar aqui nesse exemplo aqui do feedback. Aqui, ó. Wagner e Hollenbeck, 2006. Esse cara já está na referência deste artigo. Aí você vai pegar exatamente aqui, ó. Cadê? Wagner e John Hollenbeck. Você vai pegar esse cara aqui, ó, copiar e colocar na referência do seu trabalho. Isso não é plágio. Isso você está dizendo, ó, o Wagner está dizendo fulano de tal e o John está escrevendo fulano de tal, e essas informações estão em comportamento organizacional, São Paulo, Saraiva, 2006. E ele fortalece o nosso trabalho, porque não precisa escrever, mas eu estou dizendo para vocês que isso é o que fortalece o trabalho de vocês. Então, todo o trabalho tem que ter um referencial teórico, senão fica solto o que vocês colocaram. Então, entrar no Google Acadêmico, fazer pesquisa em trabalhos relacionados com o tema que estão em desenvolvimento, o trabalho na íntegra e colocar neste tópico e ainda não esquecer de colocar nas referências. Pronto. Seu trabalho, está faltando aqui referência, hein? Vocês não colocaram referência no trabalho de vocês, tá? Então, falta mais um tópico, talvez item 11, referências. Não é referencial teórico, é referência. É de onde você usou as fontes para fazer o seu trabalho. É isso. Tá. E professor, o nosso trabalho a gente tem que adicionar algum resumo, conclusão? Não precisa fazer nada desses negócios. Não? Conclusão não se faz em trabalho, não. É completamente errado fazer resumo em trabalho. Ufa, ainda bem. Aquele negócio de abstract também é a coisa mais besta que tem, tá? Porque aquilo lá você joga no Google e manda traduzir tudo e aí vai sair aquela meleca que geralmente sai com as traduções, tá? Então eu já vou devolver isso aqui para vocês. E aí eu acho que é o que eu falei para outro grupo, é só esperar para comemorar, não tem o que fazer mais. Desde que você manda do jeito, desde que vocês coloquem isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Isso é extremamente importante, referencial teórico. As outras coisas são importantes, arrumar, formatação, tudo isso é importante. Mas mais importante é o referencial teórico. Tá? Então, se você pegar autores, de preferência de artigos, porque de livro vai ficar ruim para vocês copiarem, tá? Porque os livros geralmente são travados, tá? E aí vocês copiam
se o artigo tiver bloqueado, né? Você vai lá e redige, não tem problema nenhum, tá? Mas coloca do jeitinho que está no texto lá, de acordo com o Hollenbeck, de acordo com o John, de acordo com o Robin, do jeito que está escrito lá. E vocês colocam o trabalho de vocês. Isso não é feio. Isso, além de não ser feio, é permitido e deve ser colocado, tá? Então tem que fazer muito, muito isso. Não é um pouco, não. Eu vou já devolver o trabalho para vocês com essas solicitações. E aí eu acho que não tenho que se preocupar mais, tá? Porque teoricamente estaria pronto o trabalho de vocês, né? Mas tem que arrumar essas partes aí. Fazendo essas mudanças aí, eu acho que o trabalho está praticamente que você não, isso aqui não. Deixa eu pegar aqui o trabalho aqui de vocês para me mandar já de volta. Aí é o seguinte, eu tenho que mandar uma nota lá pro pessoal da Rocha Mendes, tá? Aí eu tô falando que é o seguinte, eu vou atribuir aí nesses 6 grupos nota B e MB, tá? Nessa primeira rodada. Aí no trabalho final eu ajusto, porque eu não vou mandar nota R nem nota I para ninguém, tá? E aí eu vou mandar uma nota B e MB, só para não mandar tudo B e não mandar tudo MB, porque os caras vão falar, nossa, como assim tudo MB? O cara não viu nada, então tem que dar uma nota B, uma nota MB para poder os caras vão falar, bom, tá tendo uma certa avaliação, tá? Assim, todos os trabalhos estão no mesmo patamar, não tem nenhum trabalho bom e um trabalho ruim, tá? Mas é que eu preciso diversificar a nota, senão os caras vão falar, o que está acontecendo, tá? Então, eu já estou combinando isso com vocês para evitar quaisquer problemas, tá bom? É isso, eu vou pegar aqui onde que eu tenho que mandar para vocês aqui, eu tenho separado aqui, Maria Machado. E aí eu vou mandar para vocês. Quem que me mandou o trabalho? Vê se eu já tenho aqui o e-mail. Pode mandar no e-mail da Isabela? Pode. Pode? Pode sim. Tá. Vou mandar então no e-mail da Isabela aí. Soares. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou copiar aqui e vou mandar para vocês então o que nós conversamos agora. PNL V3, que é o que eu estou colocando aqui com relação a 7/5/2020. Eu vou anexar aqui os comentários que eu fiz e o que eu estou solicitando para vocês aí. Tá? Eu acho que não está difícil, agora já chegou no ponto ideal. Tá? Eu acho que está no ponto ideal o trabalho de vocês. Não tá faltando muita coisa, não. Acho que agora dá para atingir bem deixa eu ver aqui. Onde que tá? Eu coloquei. Tá aqui, isso aqui é outro. Então, acho que agora dá para vocês terminarem isso aí numa boa. 27/5/V3. Eu acho que é isso aqui, sim. Deixa eu abrir aqui para ver se é isso que eu... E aí vocês fazem as correções e aí a gente conversa na semana que vem. Eu acho que não tá difícil agora de terminar. Imagino eu. Então tá bom, professor. Tá? É isso. Tá. Tá bom, então. Obrigada. Tá bom. Nada. Tá bom. Se alguém se vocês conseguirem falar com comunicação interna, motivação e satisfação, estou à disposição, porque o ausência e qualidade de vida eu já falei ontem. Tá. Manda então o próximo entrar? Faltam 2 grupos, comunicação interna e motivação e satisfação. Se eu conseguir atender um deles... Manda qual agora, professor, Tá. então?
Ou comunicação interna Manda. ou motivação e satisfação. Um dos dois. Tá bom. Tá bom? Obrigada, professor. Valeu. Estou te mandando já de volta aí o trabalho. Tá no e-mail da Isabela. Ok, obrigada. Valeu. Tchau. Tchau. Professor? Oi? É a Sabrina do Motivação e Satisfação. Tá bom. Pode entrar aí que a gente já fala. Eu não sei se as meninas estão acompanhando, mas a gente tava. Eita! A gente não mandou o trabalho porque a gente já tá finalizando ele, né? A gente pegou, como você sabe, já tá com todo o conteúdo. Com todo Não, o então, mas conteúdo. tá, beleza. E Só a que gente conseguiu montar do jeito que você queria, né? Com aquele roteirinho. Só que a Alessandra também tava ajustando a parte dela. Aí por isso que a gente não mandou. Pode falar. tá. Não, então, eu ia pedir só mais uma, tem que acrescentar, já que você falou que está quase bom, né? Quase pronto, ótimo, maravilha, isso é muito bom. Porém, eu preciso mostrar um negócio para você que eu estou pedindo para todos os grupos estar acrescentando. Eu não pedi antes, porque senão era muita informação para vocês, e aí Pode eu falar. acabei não pedindo, tá? Então, é isso. Eu mostro para vocês já, e aí eu já falo o que que é para vocês acrescentarem. Vou só fechar esse Então, trabalho o aqui. grupo não Olha, se manifestou ainda, não tem ninguém vendo. Mas, assim, eu aviso elas. O problema é tá que bom. você lembra de uma pesquisa que a gente tinha feito com 30 pessoas e aí você falou que era melhor a gente pegar uma pesquisa pronta? A Sim, sim. gente, a gente fez, nós fizemos uma pesquisa com a mesma base, mudamos algumas coisas e a gente lançou pelo Forms. Então a gente compartilhou e conseguiu umas 300 pessoas. Sim, dessa Ah, forma fica. legal. Ficou bem melhor. Só que Ficou melhor. A amostra fica maior. Sim, sim, claro. então, só que Pode falar. aí uma certa pessoa veio falar que era mais uma pesquisa de clima organizacional, como se a gente quisesse avaliar a questão de uma empresa em si, não de um trabalho. A gente vai te mandar a pesquisa, aí você pode avaliar se a gente continua com ela mesmo ou se a gente deve usar outra pesquisa. Não entendi o que você falou agora no finalzinho. É porque assim, a gente colocou algumas perguntas, né? E para avaliar a Ah, motivação das pessoas dentro da empresa, como elas estão satisfeitas, o certo, que poderia melhorar, né? E aí certo. teve um comentário de uma pessoa que achou que era mais ligado como se fosse uma pesquisa de clima organizacional, não Tá, ligado entendi. Achou que a pesquisa não estava ligada à parte acadêmica, e sim estava ligado à parte como se fosse você uma empresa. quis saber como que era. Não tem problema. Você precisa se preocupar com isso. É assim mesmo. Tem que ver como que é a pesquisa organizacional da empresa. Ponto final.
Aí você leva essas informações para dentro do seu trabalho acadêmico. Não é o inverso. Eu não posso pegar uma coisa que eu estudo e colocar nesse caso, né? Eu não posso pegar uma coisa que eu estudo de forma acadêmica e levar para a empresa. Não, eu tenho que saber como é que funciona da empresa para eu colocar no meu trabalho. Tá certinho. Entendi. É isso mesmo, Tá entendeu? bom, então depois eu te mando. A gente tá. Acho que lá para sexta-feira a gente vai encerrar essa parte. Já vai pegar todos os dados, né? Coletar, tabular todas as informações e eu te mando para você ver se tá certinho, porque a gente pegou uma segunda opção também de trabalho com pesquisa feita. Tá, então é assim, a única coisa que eu vou pedir para você, que eu não vou pedir na anterior, porque tá faltando. Tá travando, professor? Praticamente. Peraí, acho que é a internet que tá dando uns picos aqui. Peraí, que eu vou substituir a internet aqui. Acho que ela voltou, mas eu vou trocar aqui a internet aqui. Peraí. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá. Aqui tem uma oscilação, eu estou num quarto aqui com porta fechada e tudo, e aí acaba tendo um monte de barreira que acaba dando umas inconsistências de internet aqui, às vezes cai e volta, aí eu conecto pelo roteador do celular e aí vou fazendo isso, vou me virando aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, a única coisa que eu vou pedir para vocês, dentro daquilo tudo que eu já havia solicitado, que vocês vão arrumar, está tudo aqui escrito aqui, eu pedi para vocês colocarem o referencial teórico, mas como vocês vão fazer esse referencial teórico? Então eu vou abrir aqui o Google Acadêmico para explicar para vocês. E aí vocês, dentro do referencial teórico, já que vocês estão arrumando, vocês acrescentam desta forma aqui, que vai ficar bem legal o trabalho de vocês, tá? Isso já aconteceu para o trabalho de gestão de pessoas, que eu já falei com o pessoal do PNL também, e aí vai ficar bem legal dentro do trabalho de vocês também, tá? Tá bom. Então, vocês entram em Google Acadêmico, tá? Fala. Você vai compartilhar a tela? Vou compartilhar para mostrar para vocês o que eu quero, tá? Tá. Então, dentro de todas as movimentações que vocês estão fazendo, quando vocês tiverem lá o tópico referencial teórico, que eu havia pedido para vocês fazerem, vocês vão fazer o seguinte. Vou pegar um item aqui dentro do que vocês estão falando, que aí fica mais fácil de eu dar um exemplo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vocês estão falando de motivação interna e externa, tá? Então, vocês vão entrar lá em Google Acadêmico, deixa eu colocar aqui. Compartilhei errado. Esse referencial teórico, a gente estava fazendo da seguinte forma: tem a parte das um capítulo só para teorias, né? E aí a gente Não, então, um capítulo só você tem que colocar referencial teórico, um capítulo, isso aí. Então, a gente já tinha separado essa parte que tinha até teoria de Maslow, teoria de dois fatores, e a parte da parte também, ela coloca muitas referências, né? Tanto de filmes e livros, enfim, e a gente colocou como depois de... Pode ser um dos últimos itens, tá? Pode ser um dos últimos itens, mas tem que ter um capítulo escrito, referencial teórico. Então, eu vou colocar um exemplo aqui com o que eu quero que vocês façam. Vocês estão falando sobre motivação interna e externa, tá? Então, eu vou colocar aqui no grupo acadêmico, já está compartilhando aqui com vocês. Motivação interna e externa. Vai aparecer N trabalhos aqui, ó. Tem 117 mil resultados sobre motivação interna, tá? Vamos pegar alguma coisa aqui dentro do que vocês estão falando, mais ou menos, tá? Esse segundo. Mas você diz, esse daí é um tópico, né? É um tópico, eu só estou pegando como exemplo, tá? Você tem que fazer isso com o trabalho inteiro, com todos os tópicos que vocês falaram, com todos os tópicos que vocês colocam no trabalho, dentro do tópico que vocês vão acrescentar, que vocês já estão fazendo, referencial teórico, vocês vão fazer um colado no outro, de forma que tenha sequência, tá? E de forma que tenha, além de sequência, tenha interligação uma coisa com a outra.
Não pode só pegar e colar, tá? Então vamos ver aqui, acho que motivação interna no trabalho, para poder ficar um pouco mais específico. É pesquisa mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aqui, ó. A importância da comunicação interna para a motivação dos colaboradores. Tá? Bem ligado ao trabalho de vocês. Então, vou abrir esse arquivo aqui. Aí está dentro dessa revista chamada Dialnet. Aqui o cara faz um resumo em português e tal. Aí o trabalho dos caras, eles estão aqui, quer ver? Aqui, ó, texto completo. É só clicar aqui, vai abrir o texto que o cara escreveu. Quem escreveu isso foi Luiz Antônio Santos Almeida. Aí estou abaixando aqui ele, estou dando um exemplo, tá? Não precisa ser exatamente esse. Só peguei um texto só peguei um tema para mostrar para vocês o que é o referencial teórico. Pode ser sim, do jeito que ela me falou semana passada do filme, não tem problema, mas só o filme não é o suficiente, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a importância da comunicação interna para a motivação dos colaboradores. É bem ligado ao que vocês estão escrevendo aí. Aí o cara fala de um resumo, faz o abstract, a introdução, e aí ele começa aqui, ó, isso que eu quero, que é o referencial teórico, que fortalece o que vocês estão escrevendo, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Segundo Teobaldo Andrade, baseado em Fonseca, 1998, página 101, a comunicação nas organizações é processo através do qual as pessoas que nelas trabalham procedem ao intercâmbio de informações dentro de uma empresa ou repartição, tendo em vista a sua maior eficácia. Então, esse pedaço que está grifado aí pode ir para o texto de vocês referente à motivação interna, mas não no tópico motivação interna. Motivação não, motivação interna não é para colocar aqui. Não é para colocar em motivação interna e externa. É para colocar este exemplo, né? Não exatamente este exemplo, mas pode ser desta forma, no tópico chamado referencial teórico, mas obedecendo a ordem da sequência do trabalho de vocês. Na verdade, no referencial teórico, tem que ser, não precisa capitular, não precisa separar em nada. Vai ficar informação de autor com autor. Observe que aqui, ó, essa parte que está grifada é esse Teobaldo Andrade que escreveu, tá? Deste modo, a comunicação interna tem vindo a ganhar um espaço cada vez mais relevante dentro das organizações. Quem escreveu essa partezinha aí, que aí ele coloca esse cara no meio, é o autor desse artigo, que é o Luiz Antônio Santos Almeida. Então, o Luiz escreveu, deste modo, a comunicação interna tem vindo a ganhar um espaço cada vez mais relevante das organizações. Esse pedacinho é o do Luiz. O que eu quero de vocês? Vocês vão fazer um textinho parecido com esse e colocar a informação do Teobaldo. Aí aqui, eu não sei ler esse cara, mas aqui tem outra informação. Ó. Nguyen Thanh Han, 1998, destaca que a comunicação interna se desenvolveu de acordo com a evolução da gestão de empresas. Aí vamos pegar outra coisa aqui, só para mostrar para vocês o que é o referencial teórico. São pessoas, autores, que já estudaram a respeito e fortalecem o trabalho de vocês. Então, o trabalho de vocês, a cada tópico que vocês estão escrevendo lá, tem que ter um referencial teórico. Mas é um abaixo do outro em ordem sequencial. Ó. Para Meyers, Ebraunt e Villafane, a comunicação interna é o suporte balizar do projeto da organização, tendo um papel fundamental para conseguir o envolvimento de todos os membros da organização. Então, todos esses itens que eu estou lendo para vocês fortalecem o trabalho de vocês na parte de motivação interna e externa. Aí aqui, ó, Boneal et Heriet destaca um conjunto de objetivos de comunicação interna que permite capitalizar uma relevância estratégica nas organizações, nomeadamente quando essas estão inseridas em ambientes complexos e exigentes. Aí ele destaca toda essa turma aqui. Então, isso aqui, além de te dar corpo no seu trabalho, fortalece imensamente o trabalho de vocês. Segundo
Kunish, a comunicação interna quer ser global, lateral, onde a informação é vinculada e não é só geral, mas também simbólica e operatória. Até aqui é o Kunish que está escrevendo. Daqui em diante não é mais ele. Deverá ser... Isso aqui não é mais ele. Então é isso que vocês devem colocar. Estou dando um exemplo, tá? Peguei aqui um item aqui, pode ser que isso não tenha nada a ver com o trabalho de vocês, mas é só para vocês entenderem o que é o referencial teórico. Entenderam? Entendi. Então, todo trabalho, tipo, mesmo que seja uma parte de motivação externa, uma parte de motivação interna, outra parte de comunicação, tem que ter umas referências assim, né? Isso, mas não precisa ser no meio do trabalho. Dentro do tópico referencial teórico, é o que vocês vão colocar, isso que eu estou colocando para vocês. Porque aí, primeiro é assim, a parte que vocês escreveram. E a segunda parte é a parte do referencial teórico. O que significa isso? Autores que estão dizendo, ó... Ah, isso a motivação gente já interna. fez, professor. Então, mas dessa forma com que eu estou mostrando aqui para vocês... Sim. A gente Então, pegou tanto teorias, quanto filmes, quanto também autores, e colocando dessa forma, segundo tal, nananã, e dissertando também. Tá bom, mas isso dentro do tópico referencial teórico. Exatamente, mas só Então, dentro do referencial teórico. Aí tem umas partes também, ao decorrer do trabalho, que também cita algumas coisas, mas eu Então acho tá que bom. o Então essencial tá bom, é isso dentro aí. do referencial teórico. Perfeito. Isso é o que dá a validade do trabalho de TCC. Tá bom. Eu tenho duas perguntas ainda, que é quanto ao trabalho que a gente já está terminando, só que a gente queria que o senhor avaliasse antes da entrega final, que está prevista para terça-feira, né? Então, mas aí você só tem que me mandar na terça-feira. Terça-feira eu olho direitinho e aí a gente conversa e eu falo, beleza, fechou. Ah, tá. Então, eu não na consigo, terça-feira eu não ainda consigo, você consegue. eu não consigo ver antes. Não consigo. Entendi, mas Eu preciso aí, que você... mesmo que a entrega seja na terça-feira, aí depois a gente consegue arrumar alguma Sim, coisa? sim, consegue. Se houver necessidade, consegue. Tá bom. Outra coisa, a Alessandra, ela tá com uma dúvida sobre motivação interna e motivação externa. No começo, Sim. no primeiro capítulo, a gente cita a motivação interna e externa porque a gente está descrevendo, né, meio que dando um significado à motivação. E aí depois ela entra com, e depois em outro capítulo ela estava entrando com motivação versus satisfação, e aí ela dá essa base de motivação interna e externa para ter um referencial, depois entrar com um referencial. Isso você acha que fica muito repetido ou você acha Só que lendo para saber se... então, teoricamente você falando assim, parece que sim, mas de repente lendo pode ser que não. Aí só lendo mesmo para saber. Tá bom, eu vou pedir para ela deixar então como tá para ter um contexto. Eu não consigo saber se sim ou se não, porque falando assim parece que está misturando, mas eu teria que estar lendo para ver como é que se está repetitivo ou não. Se tiver a mais é fácil, é só excluir. O problema é quando está menos, né? Quando está menos que é ruim. Tá bom, eu acho que a nossa dificuldade mesmo está sendo excluir as coisas, porque a gente fica tão com tanta admiração pela coisa que a gente não quer excluir. Não, mas tá entendi. bom. Mas às vezes tem coisa que dá mais e fica desnecessário, entendeu? Então tem que deixar o trabalho objetivo. Mas aí, fazendo essas correções aí, teoricamente o trabalho está pronto. Tá bom. Saída, você tem alguma dúvida? Não, é só para confirmar mesmo, professor, a parte do referencial teórico. Então, a gente tem que meio que escrever com as nossas palavras e depois citar, no caso. Não, o referencial teórico é só um pedacinho, só para juntar um autor com o outro, só isso. Tá, certo, entendi. É Entendeu? só o autor você colocar, pode copiar na íntegra. segundo, tal... Isso, mas assim, só para não ficar desfocado. Você está falando de motivação interna, esquece. Aí depois você vai falando uma coisa que não tem nada a ver, tem que escrever alguma coisa para poder colar uma coisa com a outra, entendeu? Só interligar uma coisa com a outra. E não esquecer de colocar esses autores na referência.
Tá? Então, tudo que vocês Certo. colocarem como citação ou no referencial teórico, não esquecer de colocar nas referências a fonte original dos caras. Pronto, é só isso. Tá, entendi. Tá bom. Beleza. E aí, praticamente, o trabalho está pronto. Então, os 3 trabalhos que eu vi hoje, gestão de pessoas, PNL, e o de vocês, estão todos no mesmo estágio. Tá? Então, assim, Certo. dá para fechar aí tranquilamente. Tá bom. Tá bom? Tá Só bom. isso. Eu Tá bom. volto às 9 horas para a gente falar sobre GER. Aí só fica a comunicação interna em aberto. E aí eu trato com eles na próxima semana, primeiramente. Tá bom. Tá bom, Tá então. bom? 9 horas, Obrigada. então eu entro pra gente falar da outra matéria lá. Ô, professor, comunicação interna já não tá desde terça-feira ou terça-feira passada sem falar com o senhor? Não sei. Eu fiquei ontem uns 20 minutos, ninguém apareceu. Depois que eu desliguei com o grupo do Thiago, fiquei uns 20 minutos na sala e ninguém apareceu. E eu chamando e ninguém apareceu. Entendi. Tá? Então a comunicação interna vai ficar para a próxima semana mesmo, porque senão eu não entro na parte da aula de GER, que eu já comi a primeira parte do horário para dar atendimento a isso. Tá bom. Tá Obrigada. bom? Tchau, Valeu. tchau. Até. Tchau. Tá bom, obrigada. O trabalho de vocês praticamente está pronto, né? Só fazer essas arrumações aí, teoricamente já não tem tanta coisa a mais para fazer. Então aí eu dou atenção para a comunicação interna na próxima semana. Tá bom. Tá bom? Beleza. Valeu, Ok. gente. Obrigado. Tchau. Valeu.